Vamos voltar. Papai, vamos. Olha-xa! Olha! Olha-xa! Olha! Olha-xa! Olha! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, papai, pela tua exortação à igreja. Gratidão, papai, para que todos cresçam em graça e em conhecimento. Não haja no nosso meio preguiçoso, conforme Shaul Paulo disse: aquele que não trabalha também não coma, e não se tapa a boca do boi que está debulhando o trigo, mas tapa a boca daquele que não está. Ó, papai, gratidão por tudo. No nome de Yalcha, fala conosco, instrui a tua igreja, Senhor, para que haja mudança de atitudes, não haja maus exemplos no nosso meio. Gratidão por tudo, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Vamos lá. Provérbios 31. Aqui eu já falei que é os conselhos da mãe para o filho. Filho amado, aconselhando. Que mãe é essa aqui, irmã Isabel? Que mãe é essa aqui? Representação de quem? Provérbios 31 é uma mulher que é mãe de um filho. É a representação de quem no final dos tempos essa mulher? Filadélfia. Muito bem, irmã. Gratidão. É isso mesmo. Vocês estão entendendo? E quem é esse filho? Irmã Edna Caetano. Quem é esse filho que ela está instruindo? Filho varão. Muito bem. Rapaz, eu queria dar um exemplo. Uma certa vez um vizinho chegou para mim e falou assim: vamos chamar a polícia para você. Eu quase ele é preso. Eu falei: por quê? Você fica botando seu menino para trabalhar. Meu filho, com 9 anos, eu dei uma colher de pedreira dele para presente. Com 10 anos, ele já me entregava massa do traço que eu queria. 7 anos, velho. Aí você fala assim: enterra, aqui ó, fala assim: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em terra de preguiçoso, quem trabalha vai preso. É por isso. Tinha uma tática para usar com ele. Se ele queria uma sandália, alguma coisa, eu pegava a enxada, que eu tinha esse terreno grande lá, bora ali, aí deixava ele o dia todo no terreno, capinando. Quando chegava, eu dava o dinheiro para cima. Até hoje. Aqui, irmão Anderson, ele é baiano, ancião. Ele não aguentou ficar lá, ficar à toa. Ele veio para aqui para trabalhar. E ele prosperou, chamou a família para vir, entendeu? Sair da miséria. Só vai sair da miséria, irmãos, com trabalho honesto. Entendeu? É esse trabalho que Yahweh abençoa. Então vamos lá. Ó,
Vamos lá. Essa mulher está falando, versículo 2: que tens, filho meu, filho de minhas entranhas, filho das minhas promessas? Não entregues teu vigor às mulheres, mulheres aqui referindo também a igrejas, tá? Denominações, as prostitutas. Por que não entregue seu vigor? Porque elas não vão te reconhecer. Você vai trabalhar arduamente lá, mas nunca vão reconhecer o seu trabalho. Então você não vai dar a elas o teu vigor. E ele continua: nem teus caminhos aquelas que perdem os reis, mostrando claramente o que? É aquele que fala: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tá vendo? Para que ninguém tome a tua coroa. Porque o único dos mensageiros que tem promessa de coroa, uma coroa que já é dele, é Filadélfia. A coroa prometida ao mensageiro ali de Esmirna é uma coroa diferente. Que coroa aquela lá, irmão Marcos Vinícius? Tem uma promessa para o mensageiro de Esmirna. Qual a diferença? Presta atenção. Qual a diferença da coroa de Esmirna para a coroa de Filadélfia? O mensageiro de Esmirna, a coroa é de vencer a morte. A coroa de vencer a morte? Ele venceu a morte? Não, ele morreu. Qual que é a coroa do mensageiro de Esmirna? Ou não, vocês estão entendendo aqui que eu estou fazendo as perguntas? As perguntas mostram o entendimento profundo da Escritura. Tá? Qual que é a diferença da coroa de Filadélfia para de Esmirna? É simples. Qual é? Qual que é a coroa prometida por de Esmirna, irmão? Irmão Robson de Londrina. Não, estou falando de Esmirna. Qual é a cor? O que é a coroa de Esmirna? É a coroa da vida, irmão. Coroa da vida. Eles não tinham, olha, como filho de Adão, presta atenção, filho de Adão, do pó foi feito e do pó voltará. Então todo filho de Adão tem que morrer. Mas a promessa para Esmirna é: você não vai ficar na morte, eu vou te dar vida. A coroa sua vai ser: você vai ressuscitar. Entendeu? Agora, qual que é a coroa que fala pro de Filadélfia? Fala que é coroa da vida? Fala qual coroa? Só fala coroa. Aí a gente lembra, a coroa dele, que ele não pode perder, é qual? Hã? Não. Ele não pode perder. Não é que ele não pode. Está falando para ele guardar, para ele não perder. Qual coroa? Irmã Márcia. Não. Irmão Magela. Não. Irmão Alisson. E já está. Irmão Isalino. O temor, essa é a coroa dele. Guarda o que tens, guarda o temor aí alto, para que ninguém tome de você
A gente já falou sobre isso. Os 7 chifres na cabeça do cordeiro, que são 7 coroas. Faz o link lá, ó. Guarda o espírito de temor, porque é o princípio da sabedoria de Yahweh. Então, quando você vê ali falando assim, a gente está falando aqui da haste, aqui, ó. Esse aqui é o 6º, ó. Né? Pegando aqui do seu ponto aí. Começando pela... Vamos ver aqui, como é que você está vendo? Hã? Daqui? Então, vou considerar aqui o primeiro para você, tá? Primeiro, ele está aqui, ó, na 6ª era, e ele é a 6ª haste. Está onde? Alcha 11. O espírito de temor é esse aqui. Então, ele está na 6ª era com o espírito de temor. Esse aqui é a coroa dele. A coroa dele é ter temor a Yahweh. Por quê? Porque o ter temor a Yahweh, ele desvia do mal, ele desvia do pecado. E quando você desvia do pecado, desvia do mal, você cresce em graça diante de Yahweh e dos homens. É o que Satanás não está nem aí. Ele não tem uma conduta de temor a Yahweh. Porque se ele tivesse uma conduta de temor a Yahweh, ele desviaria do mal. Entendeu? Mas não é isso que acontece. E você vê hoje, como é que é hoje, como é que são as coisas. Ezequiel 28 fala de 9 pedrinhas que acompanhavam quem? 9 pedrinhas que acompanhavam quem? Aonde está escrito isso, irmão Márcio? Mas você sabe, irmão. Lógico que sabe. Aonde está escrito que existe 9 pedrinhas que adornava Lúcifer? Não, onde está escrito? Irmã Cátia. Isaías? Não. Irmã Marinaldo. Ezequiel quanto? 28. Parabéns. Ezequiel 28 fala ali de 9 pedrinhas, né? E a primeira pedrinha é qual, irmã Edna? O rubi, que faz um trocadilho com Rubens. Rubi faz um trocadilho com Rubens. Rubens era o filho mais velho de Jacó, que faz um link com Rubi. É a primeira pedra citada que adornava Lúcifer. E quantos são? Quantas pedrinhas adornavam, irmãos Aline? Repete para mim. 9. Não é 10, não? É 9. E hoje, quando nós vemos o governante do Brasil faz questão de mostrar quantos dedos? O governante do Brasil faz questão de mostrar quantos dedos? 9. Está entendendo? 9 dedos, porque um foi tirado. Não foi ele mesmo que tirou, não. Vamos falar a verdade. E Yahweh que tirou. Tá? A vontade sempre é de Yahweh. Sempre vai ser soberana de Yahweh em todas as coisas. Ninguém enfia o dedo ali, ó, e fala assim, deixa eu enfiar. Não é assim, irmão. Mexer com torno, como mexer com serra, tico-tico, mexer com guilhotina, precisa de muita atenção. A dor que alguém perde um membro é muito grande. A pessoa tem que querer suicidar. E uma coisa eu te falo, a gente chega, eu já fiz muito trabalho com mendigo, muito. Uma vez a gente pegou um mendigo, pegamos, demos banho nele, colocamos roupa, colocamos terninho, levamos para a igreja, sabe? Ia toda vez lá buscar ele para levar ele para a igreja. Arrumamos emprego para ele. Ele não tinha perdido os documentos, tudo. Fomos, fizemos documento tudo. Começou aí, estava empregado.
Passou um tempo, uai, cadê o fulano? Arrumamos até lugar para ele dormir. Voltou para a rua. Por quê? Porque não alcançou o interior. Tudo ali foi por fora, mas por dentro não estava ainda contaminado. Entendeu? Então a conversão ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu estava onde? Não, eu estava falando. As pedrinhas. Posso fazer um comentário? Pode. O papai falou aí que começa de dentro para fora. Isso. E o papai já cuidava de mim desde pequeno. É. Aí eu fiz uma reforma na minha casa. Ah, Aí chegou um vizinho e disse, ó, vem cá, eu achei interessante aí o que você fez. Você me chamou muita atenção. Aí eu disse, por quê? Porque você começou sua reforma de dentro para fora. Isso. Não de fora para dentro. aí a gente lembra do que da palavra? Todas pessoas fazem. A gente lembra da palavra de Yahweh, que o nosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, seja encontrado irrepreensível no dia do Mestre. No dia do Mestre. No dia do Mestre. Então que o nosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, quer dizer, a construção da casa é de dentro para fora. Começa aqui dentro. Começa aqui dentro. As pessoas fazendo uma revolução. Tem lugar aqui, ó. Tem lugar aqui. Então, a gente está voltando em alguns pontos muito importantes, tá? A coroa de Filadélfia, a coroa do mensageiro de Filadélfia, é a coroa de rei. Por quê? Porque é pelo temor a Yahweh que o reinado se estabelece. Tá? É pelo temor a Yahweh que o reinado se estabelece. Voltando aqui, Provérbios 31. Olha só, versículo 4. Não é próprio do rei beber vinho. Não é próprio do rei beber vinho. Que vinho? O vinho fermentado. Não é próprio do rei beber o vinho fermentado. Você vai entender que é fermentado. Por quê? Olha só. Não é próprio do rei beber vinho fermentado, nem dos governadores gostar de licor. Para que, ao beber, não se esqueçam do que foi decretado. E não falsifiquem a causa de todos os pobres. Viu aqui? Dá licor ao moribundo. O que é moribundo? É aquele que pica? Não. É o que é, irmão Márcio? Moribundo. Lá em casa tem um monte de moribundo assim no cantinho lá da... É isso? É o que é moribundo? Tá morrendo. É o que tá morrendo, sofrendo, né? Tá mal de saúde. Vamos lá. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem de suas penas. Olha aqui. Então, a pessoa à toa, é aquela música que antigamente o Chico Buarque de Holanda cantava. Eu tava à toa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar. Isso é a palavra típica do desocupado. O brasileiro, ele tende a isso, a ser desocupado com essas festas, com excesso de feriado, com os carnavais e etc. Ele tende a isso, a ser um desocupado. Então, quando fala aqui, ó, é uma tendência do desocupado ir para a bebida alcoólica. Agora, quem é trabalhador, ele já não pode, ele mesmo entende que ele não pode mexer com isso. Ele não pode mexer com isso. Por quê? Porque vai atrapalhar ele no seu trabalho. Está entendendo?
Então aqui está falando aqui, ó, não é certo os reis e os governantes beber bebida forte, bebida fermentada. Por quê? Para eles não esquecerem os seus decreto de Yahweh, para eles não desviar do caminho. Por quê? Para eles não julgar a causa de forma injusta. Aí, foi uma paciente hoje lá para mim. Aí eu atendi a paciente. Aí assim, ó, meu marido vai vir aqui amanhã, mas eu acho que ele não vai falar com você o que eu vou falar. Eu falo, o que é? Então, você sonda dele. Eu falei, tá, o que é? É, meu marido bebe. Aí depois ele acorda de madrugada, vai na cozinha e faz xixi lá. Eu falei assim, como assim? É, ele acha que a cozinha é o banheiro. Aí faz xixi lá, mano. Aí tá entendendo? Ou seja, ela queria que eu desse um remédio para ele não fazer isso. Eu falei assim, o remédio é ele parar de beber demais. Está bebendo, está mudando os pensamentos. E é por isso que está falando aqui, ó. Ó, dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados para que beba e esqueça da sua miséria. Mostrando claramente que é uma bebida fermentada. Então, o que hoje se dá nas denominações é isso. Fazer a pessoa esquecer dos problemas. Ficar vivendo de falsas promessas. É igual as falsas promessas para eleger. Falar assim, todo mundo vai comer picanha. Aí todo mundo vota no cidadão e cadê a picanha? O carrinho da picanha está chegando em sua casa. Não. Isso é as falsas promessas. Ai daqueles que vivem debaixo de falsas promessas. É o que as denominações ensinam. É que a Babilônia ensina. Fala assim, não preocupe, não vai vir tribulação não. Porque Zeus vai nos livrar. E Jesus vai nos salvar. Essa é o que? Vivendo debaixo de falsas promessas. Aí fala assim, versículo 8, abre a tua boca em favor do mudo, em defesa dos abandonados. Abre a boca, julga com justiça, defende o pobre e o indigente. Por isso ele fala, abre a boca e julga com justiça. Por isso que a gente viu lá a palavra falando assim, ó, eu vi um ancião, o ancião sentou e foi aberto os livros, e ele julgou conforme estava escrito nos livros. Quando fala julgou conforme escrito nos livros, está falando que ele julgou com justiça. Ele não vai condenar nada a alguém que não fez aquilo. Ele está julgando com justiça. Está merecendo açoite, vai ser açoitado. Aí ele fala, abre a boca. Aí a gente lembra daquela passagem de Lucas. Tinha um jovem morto. Ele era filho único de uma viúva. Lembra? Filho único de uma viúva. Aí papai estava passando a alma. Viu a procissão. Tocou na esquife, que é onde que está ali o corpo. E a procissão parou. Aí o que ele fez, irmão Vitor? Primeira coisa. Isso. Aí ele se comoveu e fez o quê? Peraí. Se comoveu e fez o quê? Chorou. Isso. É importantíssimo isso. Por quê? Porque é pouquíssimas as passagens de Yahshua chorando. Tá? Então quando ele está chorando é porque aquilo é sério. Aquilo é importante. Ali uma representação do Espírito que viria no final dos tempos, seria subjugado e estaria na condição morto.
E aí, o mestre o despertou. Ele tão logo despertou, sentou-se e começou a falar. Irmão Bruno trouxe a ministração fazendo o link. Ele sentou-se. O link com Daniel 7. Eu vi o ancião e o ancião sentou-se. Né? E aqui está mostrando que esse filho varão aqui, ó, ele é juiz, ó. Tá vendo? Eu falo assim, é tão maravilhoso você compreender a verdade. A gente lembra de quem? De José no Egito. Sabe, irmã Cláudia? O rei Faraó, ele teve um sonho. E foi chamado todos os sábios e todos os adivinhos. E nenhum conseguiu interpretar. E o copeiro se lembrou de José quando José interpretou o sonho do copeiro que estava preso. E falou com o Faraó: lembre de José, ele interpretou o meu sonho assim, assim, assado. E tudo aconteceu como ele interpretou. Então, o que acontece? No final dos tempos, a representação do mensageiro de Filadélfia é de José, que era um filho amado, mas estava no Egito, não estava na terra natal dele. E só ele interpretou corretamente. E aconteceu tudo conforme ele interpretou. Faz um link com o quê? Faz o link com o maná no deserto, onde a mulher foi levada. E a palavra fala: olha, esse povo nunca conheceu o maná. Porque nem esse povo conheceu o maná e nem os seus pais conheceram o maná. Até que o maná caiu e eles recolhiam. E recolheu durante um período de tempo. Então, a ministração da verdade, no final dos tempos, é o maná. Ou seja, nunca nessa terra se interpretou desta forma. Se você tem uma interpretação que veio de denominação, é chamada de água contaminada. Que Eliseu, ele lançou sal naquela água e aquela fonte voltou a ser potável. É a representação de Eliseu, que é Yalcha, a palavra Eliseu Yalcha, que é a representação daquele que viu o pai dele ascender. No madeiro estavam ali os dois, a alma e o espírito. E o pai dele, a alma, ascendeu e ele viu. Ele foi para a luz inacessível, retornou, fazendo cumprir Zacariel 13. Espada faz o quê? Levanta-te contra contra o pastor e o homem meu companheiro. E quem está falando? Iau invisível. Então Iau invisível está falando que existe um pastor e existe um homem companheiro de Iau. Então quando você vê na escritura, você vê que tem o filho do homem. Se tem o pastor e o homem, meu companheiro, e quando fala de Yalcha, fala o filho do homem. O homem, meu companheiro, é pai do filho do homem.
Isso trouxe também o irmão Bruno, sábado. Entenderam? Então, a palavra só viria no final dos tempos. Por quê? Daniel capítulo 12 fala assim: Daniel, sela este livro profético, porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Por quê? Porque esse livro vai ser um incógnita. Todos vão tentar interpretá-lo. Serão como os magos do Egito, vão tentar decifrar o sonho do faraó, mas não vão poder, não vão conseguir. Então, quando hoje nós vemos o mensageiro de Sardes, ele pega e ele fala assim: todas as denominações estão com a verdade, um pouquinho de cada um. Então ele pega as verdades que ele acredita que seja e monta um Frankenstein, que é cabeça de igreja tal, braço direito da igreja tal, braço esquerdo da igreja tal, tronco da igreja, forma um Frankenstein. Quem conhece o filme Frankenstein? Para eu não estar falando grego, né? Então, só que não cumpre a palavra que está dizendo: o maná nem vocês conheciam, nem o pai de vocês conhecia. Porque ele vem, como Apocalipse 12, como algo totalmente novo. Nunca antes foi interpretado desta forma. Porque se fosse semelhante, era comparado. Ó, seus pais conheciam. Mas a palavra fala: nem vocês, nem vossos pais conheciam o maná. Porque ele foi temporal, por um período pequeno de tempo. E foi destinado somente para os israelitas. Foi destinado para todo mundo? Não, somente para os israelitas. Então, quando vê Apocalipse 12, a mulher foi levada ao deserto para ser alimentada, vai ser alimentada com o quê? Com maná. Vamos abrir lá, a gente volta aqui. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Olha só, Apocalipse 12. Fala assim, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão. O que é varão, irmã Kátia? O que é varão? Filho varão. Você não sabe o que é filho varão, não? Eu me casei. Não, minha irmã. Filho varão é filho homem. A gente usa varão e varoa. Quem já foi alguma vez de denominação aí, não sabe a diferença de varão de varoa? Não é possível? Pergunto, o que é um varão? É um filho homem. Responde, irmã. Fazendo pergunta básica. Como é que eu vou ler aqui falando varão? É um varão. Ah, o que é varão? Estou tendo que voltar no português, porque se eu estou falando básico, os básicos não sabem, quanto mais aquilo que é mais profundo. Está falando filho homem. Ela deu à luz um filho homem, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iá o seu trono. O que é esse arrebatado aqui? Foi levado para junto de Iá. Mas Iá é o quê? Lá na luz inacessível? Não. Mostrando que Iá, ele está comendo e bebendo deste fruto. E papai falou: eu não vou
tomar da vinha até que o reino se cumpra. Aí todo mundo achava que vai beber lá em cima. Não, é aqui na terra. Porque Yahweh está lá em cima e a igreja restaurada, ela é representada como a vinha. Vinha de Nabote. Quando essa vinha fosse descontaminada, Yahweh iria beber desse, o quê? Vinho. É a representação de quem? Do faraó, que restaurou o copeiro. E falou assim, olha, só o copeiro que foi poupado, porque o padeiro que punha fermento foi morto. Mas o padeiro foi restituído da sua função. Qual função? Entregar vinho para o rei. Eu só volto a beber no final dos tempos, quando o vinho não tiver fermento mais. Entendeu? Porque como você vai dar vinho aos reis, viu que está lá em Provérbios 31? Ó, não é certo o rei beber bebida fermentada. Não é certo o rei beber bebida fermentada. Quando o papai falou assim, olha, eu não vou beber mais da vide, até que se cumpra o reino, até que venha o mensageiro corrigir as veredas da igreja. Aí eu volto a beber desta vinha, desse vinho, porque esse vinho eu posso beber, não é fermentado. Já trouxemos esse estudo. Vamos lá. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado junto de Yahweh do seu trono. E Yahweh começou a beber de novo o vinho. E a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar que fosse alimentada. Alimentada com o quê? Irmã Ana do Caleb, com maná. Então a mulher foi levada para o deserto para ser alimentada. É alimentada com bolo, com mel? Não, é alimentada com maná. Aí eu falo assim, como é que é o maná? O maná não é para preguiçoso. Por que não é para preguiçoso, irmão Moisés? Macha. Pegar no campo e preparar. É, pegar que horas? Tem que acordar cedo. Por quê? Tem que sair antes do sol nascer. Tem que ir lá no campo, fora da tenda, antes do sol nascer. Por que que tem que ser antes do sol nascer, irmão Jaime? Você tá fresquinho de manhã, né? E aí, se não colher quando tá fresquinho, o que que acontece? Pra não poder perder. Pra não perder. Perder o quê? É, irmão Joel, o tosse-tosse. Quando pegar o sol, vai estragar o maná. Quando a palavra fala que tem que acordar cedo, porque o maná cai e fica na superfície ali da areia, do deserto. Quando sai o sol, o maná derrete e ele entra para dentro da areia. Já era. Então você tem que colher ainda de madrugada, antes do sol nascer, porque quando o sol nasce e esquenta, o maná derrete, é igual sorvete, entendeu? Sabe sorvete? Bem bom o maná, né? Oi? Que é sorvete. Que? Bem bom o maná, porque é semelhante a sorvete. Aí, é bom demais. É mais do que bom.
É mais do que bom. É mais do que bom. Então, a gente tem que acordar cedo. Então, o maná não é para preguiçoso que acorda meio-dia. Está entendendo? Vê que a escritura, ela não vai. Está falando aqui, Apocalipse 12. A mulher é levada para o deserto para comer maná. Você sabe que é maná. Porque ela vai ser alimentada por 1260 dias. Comendo um alimento. Ou que com quem? Com Ial. Ial falava com Samial. Não tinha intermediário. Quando fala isso, não tem intermediário, porque Ial fala face a face com ele, independente de aonde ele estava. Quando ele fala que ele estava dentro do templo, ele estava dormindo dentro do templo, porque o templo é a casa de Ial. E o que é em 1 Timóteo capítulo 3? Aonde é a casa de Ial aqui nessa terra? Irmão Paulo Roberto. Não. Assim que as denominações falam, eu já falei com você. Tira isso. Ial está com eles nas denominações? Eu te pergunto, Ial está com eles nas denominações? Ial falava com eles? Falava com todo o povo? Ou Ial estava falando ali com Samial, que é o filho varão? Representação. Representante de quê? Porque Ial escolheu ele. Ele estava dentro da tenda. A tenda é o tabernáculo, representação da igreja. Porque em 1 Timóteo capítulo 3 fala assim: a casa de Ial é a igreja do Ial vivo. A casa de Ial é a casa de Ial é a igreja do Ial vivo, coluna e sustentáculo da verdade. É toda igreja? Não. É a igreja que sustenta a verdade nessa terra. É ali que Ial fala. Entendeu? Então, quando você está vendo isso, está falando assim, ó, ele falava quando ele estava dentro do tabernáculo, dentro da igreja. Apesar do administrador infiel também estar ali. Ok, pode falar. Daniel também. Hã? Daniel também. Daniel também. Exatamente. O próprio Micael foi lá quebrar a barreira. Exatamente. Então nós vemos que Daniel, ele estava onde? Ele estava aprisionado em Babilônia. Ele enviou Gabriel para responder a oração de Daniel. Mas ele ficou retido nas regiões celestiais. Aí Micael vai pessoalmente romper a barreira. E ele rompe, Gabriel passa e vem trazer a mensagem para Daniel. E Daniel estava onde? Em Babilônia. Né? Gratidão? Então voltando lá. Oi. Aquele que você citou da madrugada, em Provérbios 8:17. Ah, sim. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que madrugam por mim hão de me encontrar. Vamos de novo? Eu amo os que me amam, e os que madrugam por mim hão de me encontrar. Madrugar, irmão. Por quê? Para trabalhar. Você está no deserto.
Então você tem que madrugar. E Yahweh quer ver as suas obras. Quer ver você trabalhar para você poder servir a outros que não têm condições. Irmão, eu vou falar assim para vocês. Muitas vezes acontece como aconteceu aqui no nosso meio. Aí aconteceu uma pessoa com uma enfermidade muito maligna. E eu falo com o pai, eu falo assim, pai, por que essa pessoa está assim? Aí sabe o que eu faço? Eu esqueço. Porque eu sei que vai vir a resposta na hora de Yahweh. Aí depois passa um tempo e Yahweh me mostra claramente, me responde claramente por quê. Como eu já falei com os irmãos, tudo nesta vida é uma plantação. Você não vai colher o que você não plantou. Por isso, há uma necessidade, irmãos, da gente se converter rápido. Está entendendo? Igual eu falei com você, eu peguei lá aquele mendigo, eu e mais uns outros colaboradores lá. A gente estava lá onde que ele estava, a gente se comoveu com ele, porque ele contou a história que veio do interior, aí dormindo na rua para trabalhar, roubaram para ele a carteira dele, e aí ele ficou sem trabalho. Na realidade, o que acontece? Eu não vou julgá-lo. Eu tentei ajudá-lo. Não vou julgá-lo, vou tentar ajudá-lo. Só que eu percebi que não é o exterior que precisa de cura, é o interior, principalmente. Porque constrói-se a casa, como o irmão Davizinho falou, de dentro para fora. Lava-se o copo de dentro para fora. E a gente vê que Satanás é o contrário. Do lado de fora, ele está limpinho. E do lado de dentro que está a contaminação dele. Mas do lado de fora está bonitão. Ô anjo bonito. Está entendendo? Mas por dentro é um sepulcro caiado. É um sepulcro que tenta se colocar do lado de fora cal. Mas por dentro está cheio de imundície, sujeira, verme. Então, se lava, é como se constrói. Eu vou lavar primeiro. Eu consigo lavar tudo de uma vez? Não, eu começo pela parte de dentro. Por quê? Eu lavando por dentro, eu já posso colocar uma água cristalina que ela não vai contaminar a água. Está entendendo? Eu preciso mudança interior. A exterior, depois eu faço implante, põe um dentão lá. Põe um dentão. Aí vai lá, coloca a peruquinha. Eu não coloco, não. Entendeu? Então, igual um vizinho meu, pegou e falou assim, eu mandei uma mensagem para ele. Aí ele falou assim, nossa, eu tô aqui morrendo de dor. Eu arranquei um dente hoje, minha boca está super inchada. Eu falei, o que você está tomando? Aí ele falou que estava tomando. Eu falei, você está tomando um antibiótico, você está tomando anti-inflamatório, não está tomando nenhum analgésico? Eu falei com ele que eu tinha que tomar. Aí eu já vi ele hoje, está bem melhor. Aí ele falou assim, eu estou arrancando esse dente para implantar 8 dentes. Então, é o exterior. Para ficar bonitão, dar aquele sorriso, Colgate. Mas não é por aí. A mudança que Yahweh quer ver começar por lá de dentro. É a conversão. Como eu falei, eu punha ali naquele mendigo. Banho nele. Cortou barba, cortou ali cabelo. Tomou banho, pôs perfume, pôs desodorante. Arrumamos roupa bonita, pôs roupa, pôs sapato. Mas o interior ainda estava
deturpado. Logo voltou ali para o ponto. Arrumou emprego, arrumou lugar para dormir decente, lugar para tomar banho, tudo. Fez documentos novos. Mas ainda no coração havia o desejo. Ah, que saudade do Egito. Que saudade do Egito. É aquele povo andando no deserto ainda com saudade do Egito. Ah, no Egito que era bom. Lá tinha cebola, né? Lá tinha pepino. Lá tinha abacaxi, melão. Nossa, e aqui eu só como esse maná. Porque não me converteu interiormente. Não se converteu interiormente. E como eu falei com vocês, não adianta você crescer em conhecimento, mas se não crescer em graça. A beleza. Algumas coisas a gente tem que vigiar. Eu vou contar um fato que aconteceu hoje. Meu filho estava indo trabalhar. Ele estava indo com um carrinho lá. Aí, um carro fechou uma motocicleta que passou na frente dele e caiu. Aí ele teve que parar o carro. Ele não encostou no motoqueiro para ele cair. Mas ele parou o carro para socorrer o motoqueiro. Aí ele pegou o motoqueiro e falou: você quer ir para o pronto-socorro? Não. Vamos fazer uma ocorrência policial. Foi lá, levou ele no coisa, o motoqueiro colocou, eu fui cortado e eu caí. O Arthurzinho parou e me socorreu. E perdeu a manhã toda socorrendo ele. Levou ele na delegacia, perguntou se ele queria ir para o pronto-socorro. E depois que ele socorreu o moço, que ele foi trabalhar. Está entendendo? Então, essas coisas, e ao ver, essa hora você falar assim: eu sou o bom samaritano. Eu não posso ser um fariseu. Eu não posso ser ali, como a palavra fala em Lucas, ali tinha um sacerdote e um levita. E ele não parou para poder socorrer um samaritano. E você sabe muito bem, socorreu um israelita, o samaritano que parou para socorrer. E olha, existe uma rixa. Qual que é essa rixa? Israel de Judá e Alda. Porque quando separou as tribos, né? 10 tribos ficou com quem? Jeroboão. E 2 tribos ficou com Roboão. Então, a capital da nação do sul era qual, irmã Edna? A capital da nação do sul é qual? Yalxalã. E do norte? Samaria. Por isso que era chamado samaritanos. E eles tinham rixa entre eles, porque eles tinham reis diferentes. Só que o samaritano, ele é representado por qual profeta? Esse profeta do final dos tempos, irmãos Alino. O profeta que agiu, que ministrou no reino do norte. Não. Não viaja na maionese, não. Eu estou falando que é um profeta de Al, que ele age no final dos tempos. Qual que é, irmã Aninha? Você sabe. Olha só. Teve um profeta de Al, que ele, na realidade, 2. Eles ministraram no reino do norte. Tá? Eles ministraram no reino do norte, que eles batiam de frente ali com Jezabel.
Raial e... Quem? Fala. Não, minha irmã. Macha é muito antes. 2 profetas do reino do norte, uma chama Elias e o outro Eliseu, Raial e Alcha. Eles eram do reino do norte. Está entendendo? Quando fala do bom samaritano, está referindo a esse profeta. É uma representação desse profeta que cura as feridas. Ele cura as feridas por quê, irmão Bruno? Ele é médico. Porque ele é médico. Por isso que ele está ali com o papai e ele fala: usarão esse provérbio contra mim. Médico, cura a ti mesmo. A gente vê esse profeta lá como bom samaritano, curando as feridas, né? Que foram as pedrinhas arrancadas, curando as feridas. Só tem 2 profetas que ressuscitou, vamos falar, reviveu pessoas na antiga aliança. Quais foram, irmão Caleb? Isso, e o outro? Não está lembrado? Vou perguntar então para o irmão Alisson. Isso, são os únicos da antiga aliança que reviveram pessoas. Por que só eles 2 reviveram pessoas? Por quê? Exatamente. Porque é a árvore e o fruto da vida. Destruamos a árvore com o fruto. Destruamos a árvore com o fruto. E ali é a representação da árvore da vida com o fruto da árvore da vida. Então só os 2 que tinham o quê? A autoridade de Ial para reviver. Representação de Elias e Eliseu, Raial e Alcha. E eles eram do quê? Do reino do norte. Eles batiam de frente contra Jezabel. Viu? Vocês têm que começar a juntar o entendimento. Juntar o entendimento. Não ficar com o entendimento solto assim, ó, tudo espalhado. Começar a juntar para vocês entenderem o contexto das coisas. Então, pode falar. Os 2 eram os únicos que tinham espírito na antiga aliança. Exatamente. Por isso que Ialcha, Eliseu... Não é que tinha os únicos que tinham. Na realidade, você vê Macho também tinha. Não, eu tô falando que tinha 100%. Não, na realidade não é por aí. Macho tinha também o espírito. Por isso que ele fala, vou pegar o espírito que está em você, vou repartir com os anciãos, para que eles também possam julgar bem. A questão da representação dos 2 é por causa de ser a árvore e o fruto da árvore. Porque é o link do quê? É o link da vinda de papai. Quando papai veio, ali estavam os 2. Os 2 no mesmo corpo, a alma e o espírito. Ial visível e Ialcha Micael, o espírito. Então, ora um ressuscitava e ora o outro ressuscitava. Os 2 têm poder para reviver o morto. Está entendendo? Porque a árvore e o fruto da árvore da vida, que dá a vida. É os 2 que fazem, que dão a vida. Só tem uma coisa. O espírito, ele chegava mais próximo da plenitude nos filhos de Ialcha, né? Que vieram à Terra. Você não pode considerar essa questão, por quê? Porque o que a gente vê? Quando desceu sobre papai o espírito nele ficou pleno. Tá?
Então o Espírito desceu na imersão de papai. O Espírito ele tem a plenitude do Espírito, ele tem 100%. 100%, tá? É o Espírito que participava da antiga aliança, compartilhando com os profetas o seu Espírito, para que eles pudessem profetizar, para que eles pudessem escrever a vontade de Yahweh. Tá? A dúvida minha é a seguinte, é que nos filhos de Yahweh parece que o Espírito se sentia mais à vontade em habitar. Não, você não pode partir disso. Só os dois têm o poder para poder trazer alguém de novo lá do reino da morte. Por quê? Porque foi dado a ele, falou assim, eu tenho as chaves. Da onde? Da morte e do Hades. Se ele tem a chave, ele vai lá dentro e abre, e busca quem está lá e fala, volta à vida. Entendeu? Foi dado para ele essa condição, abre lá, traz aquilo lá, ó. Vai voltar a viver. Desperta, entendeu? Então, a condição é essa. Não adianta você ser celestial, não adianta ser filho de Yahweh. Se não foi dada essa autoridade para ele, por isso que você tem tantos profetas usados por Yahweh, mas nunca nenhum fez ninguém reviver. Você pode pegar a antiga aliança, do início ao fim, procura. Os únicos que fizeram voltar à vida foram quem? Raial e Alcha, que é ali, Eliseu e Elias. Eliseu só recebeu depois essa condição depois que ele recebeu o manto. Depois que ele recebeu o manto. Depois que ele recebeu o manto. E o manto representa o que, irmão Vitor? É o corpo, a arca. Isso, a arca da aliança. A arca da aliança. É o corpo do papai. Né? É o broto que nasceu, que brotou da raiz. Né? Nós estamos tendo que ruminar, vamos ter que ruminar demais, irmãos. Os irmãos tá assim, tá participando das coisas, tá falando, mas não tá fixando o entendimento, entendeu? Vocês têm que orar mais, pedir que Yahweh aumente a sua porção. Vocês precisam. Vocês têm que alcançar um pleno entendimento do Filho de Yahweh. A condição que vocês estão hoje, não tem como ser acendido. As coisas básicas vocês não estão sabendo. Quando vocês subirem para guerrear, você vai pegar um querubim muito bem preparado. Entendeu? Muito bem preparado. Volta lá, Provérbios 31. Você viu lá que aquela mulher que deu a luz é o link com Provérbios 31. A mulher deu a luz, é o link. Ali é o filho varão com a sua mãe Filadélfia, que foi levada ao deserto para ser alimentada com maná. Aqui é o conselho que a mãe está dando para o seu filho, para o seu amado. Aí ele fala, versículo 8, abre a tua boca em favor do mudo, em defesa dos abandonados. Abre a boca, julga com justiça, defende o pobre e o indigente. Isso aqui faz o link com Yalcha 11, olha. Yalcha 11. Não adianta eu falar assim com você, eu não concordo com a tua administração. Para você não concordar, você vai ter que comer muito arroz com feijão, porque você vai ter que confrontar comigo, vai provar para mim o seu ponto de vista, e eu jogo o seu ponto de vista por terra.
na palavra. É fácil falar que não concorda, mas falar que não concorda tem que me mostrar também o seu ponto de vista. Qual que é o seu ponto de vista? Eu derrubo na hora. Não é convencimento, não. Isso aqui chama perseverança. É comer o alimento diariamente e crescendo diariamente, direto. Viver uma vida para crescer. Yalcha 11. Yalcha 11, versículo 4. Quero ver você fazer as conexões dos textos. Falar que discorda. O próprio Satanás fala, não concordo. Aí eu falo, então me põe seu ponto de vista. Detono na hora. Por quê? Quer deturpar a escritura? Olha aqui. Yalcha 11, versículo 4. Antes, esse que o Espírito repousará, você viu que ele repousou sobre o broto da raiz e no final dos tempos sobre o ramo do tronco de Jessé. Por isso que fala, Yal vai o quê? Estender o braço pela segunda vez, mostrando claramente a conexão dos textos. Chega aqui no versículo 11, por isso que fala, repousará, repousará. Repousou sobre papai na imersão. Na imersão repousou o Espírito. Desceu sobre ele em forma corporal de uma pomba. Repousou sobre ele o quê? O 7 espedial. No final dos tempos, o mensageiro de Filadélfia, ele invoca e fala, papai fala, venho logo, o Espírito fala, venho logo sobre ti, a plenitude, fazendo cumprir aqui, Yalcha 11, versículo 4, diz assim, antes julgará, julgará os fracos com justiça, antes julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Em favor dos pobres da terra. Agora você volta em Provérbios 31, versículo 8. Provérbios 31, 8. Diz assim, abre a tua boca em favor do mudo, em defesa dos abandonados. Abre a boca, julga com justiça. Defende o pobre e indigente. O pobre e o indigente. Viu a conexão? É o mesmo que aqui, é a mãe Filadélfia falando com o seu filho amado, que faz um link com o mensageiro de Filadélfia, que faz um link lá com Yalcha 11, aquele que repousará sobre ele a plenitude do Espírito. Então, quando eu falo assim com os irmãos, eu estou mostrando na Escritura. E hoje a gente está muito mais amadurecido que no início. Aí, fala assim, eu não concordo. Eu falo assim, ser preguiçoso, ser preguiçosa. Você não concorda com ser preguiçoso, porque se estivesse acompanhando os links e estudando, você não tem como não entender. É igual matemática. Eu não gosto de matemática. Não gosto. É uma coisa, eu vou te chamar burro, preguiçoso. Você não gosta de matemática porque você não entende matemática. Porque se você gostar de matemática, estudar matemática, entender matemática, você vai amar matemática, porque você entende. Você não gosta porque você não entende. Tudo na vida é assim. Eu não gosto de mecânica. Vai lá, faz o curso. Começa a mexer no carro. Aí você fala, nossa, eu gosto mais de matemática. Eu gosto mais de mecânica. Porque agora você entende. Você não gosta daquilo que você não entende. Sempre vai ser assim. Você não vai gostar daquilo que você não entende. Ninguém nasce sabendo. Eu detesto línguas. Eu detesto português. Você detesta português porque você não sabe as regras. A partir do momento que você dedicar e aprender as regras do português e começar a manusear as regras, aí você vai gostar. Mas tudo depende de quê? De empenho, dedicação, esforço. Mas eu sou velho. Como eu já falei, a conversão começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Você falar, dá desculpa que você é velho, você está falando que o copo é velho.
Mas ele ainda retém a água lá dentro? Ou ele está vazando? Se ele retém ainda a água lá dentro, é o que importa. Pode ser velho e ele ainda serve, né? Ainda serve. Aí, olha só, essa primeira parte, ela fala do filho, o filho varão. A segunda parte fala da mãe. A primeira parte fala do filho varão, a segunda parte fala da mãe. E ele já começa a falar, quem encontrará a mulher de valor? Quem encontrará a mulher de valor? Vale muito mais do que as pérolas. Nela confia seu marido. Olha, nela confia o seu marido. Por que nela confia seu marido? Pode deixar ela sozinha, né, irmão Alberto? Pode deixar a esposa sozinha, né? Hã? Porque nela confia o seu. Ela não vai atrás da serpente, não. Ela não vai atrás da árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal. Porque pode deixar ela sozinha. Pode deixar ela sozinha. Ela não vai correr atrás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nem vai atrás do quê? Da serpente. Por isso que faz o link. 2 mulheres estarão moendo, né? Estarão moendo trigo. Uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no leito, ou seja, uma está prostituindo no leito e a outra está guardando o leito imaculado para o retorno do seu marido. Versículo 11. Ó, nela confia seu marido. Não tem desconfiança. E a ele não faltam riquezas. A ele não faltam riquezas. Aí a gente já viu a palavra. Na minha direita, irmão Ed Cleiton. E na minha esquerda, irmã Marinaldo. Riqueza e honra. Então aqui está falando da direita ou da esquerda? Hã? Qual que é a riqueza e honra? Direita ou esquerda? A esquerda. E a esquerda refere a qual era? Sexta era. Aí ele continua. Traz-lhe a felicidade, não a desgraça. A mulher traz a felicidade, não a desgraça. Todos os dias de sua vida. Adquire a lã e o linho. E trabalha com mãos hábeis. Olha aqui, ela trabalha. Filadélfia trabalha, mulher que trabalha. A mulher representa ali a igreja, uma igreja trabalhadora. Uma igreja que não é preguiçosa. Uma igreja não é uma mulher que acorda meio-dia. É uma mulher que acorda cedo para fazer muitas atividades. Aí ele fala, é como a nave mercante. O que é nave mercante? É a nave espacial do Star Wars? Que nave mercante é essa aqui, irmã Cátia? É o navio, né? Isso, como navio. Como navio mercante. O que é o mercante? Traz mercadoria, né? É, isso mesmo. Que leva e traz mercadorias. Olha só. Ó. É como a nave mercante que importa, quer dizer, importa, busca de longe o grão. Busca de longe o grão. Está buscando na onde, irmã Cátia? Onde que ela está buscando o grão? No porto. É, qual porto? Bom, celestialmente a gente está... Fala celestialmente. Eu sempre vou falar celestialmente com você. Buscando o maná. Não. Está falando de grão. E o maná... Olha aqui. Veio lá de cima, desceu aqui para a colheita. Pega o grão, pega os feixes e volta feliz para casa.
é como a formiguinha. Por isso que a palavra fala, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que ajunta no verão a colheita. E a colheita é de quê? De grãos. Vem aqui buscar os grãos para voltar para casa. Por isso, como uma nave mercante que importa, que busca de longe o grão. Busca de longe, busca aqui da terra. E é longe. Aí vamos lá. Noite ainda se levanta. Aí, ó. Aqui. Viu, irmão Moisés Macho? Noite ainda se levanta. Quer dizer, de madrugada. A gente fez vários links aí. Acorda ainda é noite. Acorda ainda é noite. Noite ainda se levanta para alimentar os criados. Alimentar os criados. Ah, se vocês fossem o quê? Meus irmãos, amamentados pela minha mãe Filadélfia, eu te beijaria e te levaria à casa de minha mãe. Vê? Ela acorda cedo, já vai alimentar os criados. Olha. Aí fala assim, ó. E dá ordem às criadas. Examina o terreno e o compra. Examina o terreno e o compra. Depois eu vou perguntar o que vocês entenderam aqui. Com o que ganha com as mãos, planta uma vinha. Aí. O que ganha com as mãos, planta uma vinha. Que vinha é essa, irmã Edna Caetano? Que vinha é essa que você tem na sua casa, mas espiritualmente aqui? A igreja. Mas qual igreja? Filadélfia, que é uvas docinhas, não são azedas. Tá? Negocia um campo. Que campo ele está negociando? Irmão Edgar. Hã? Não, meu irmão, que conversa fiada é essa? Que campo que ele está negociando? A terra. Ele está negociando, falar assim, ó, eu estou negociando a terra. E vai ser aqui nessa terra que eu vou plantar a minha vinha. Porque a minha vinha foi tomada. E eu estou tomando de volta a minha terra. E agora eu vou plantar uma vinha muito boa, selecionada nessa terra. E está falando de Filadélfia. Então ela fala aqui, ó. Examina o terreno e o compra. Com o que ganha com as mãos, planta uma vinha. Cinge a cintura com firmeza. E emprega a força dos braços. Sabe que os negócios, aqui é a palavra preferida do irmão Bruno. Sabe que os negócios vão bem. E de noite, sua lâmpada não se apaga. Aqui a lâmpada que não apaga, ó. Né? Aqui, ó. Tá? À noite. Ial fez a lua como um dos grandes luminares para iluminar a noite. E à noite, sua luz não se apaga. Vamos lá. Lança a mão no fuso e os dedos pegam a roca. Isso aqui estava fazendo tecido. Tá fazendo ali da lã virar fios, né? Para fazer roupa. Para fazer? Ó, está preparando roupas. As vestes, está preparando vestes. O que representa vestes, irmão Lucas? O que representa as vestes? Os corpos, está preparando o corpo celestial. Estende a mão ao pobre e ajuda o indigente. Quem que é o pobre e indigente? Hã? Ismina, eu estou estendendo a mão
para o pobre indigente e falando: volta para a vida. Estou fazendo o quê? Presta atenção, irmãos. Olha aqui. Lança a mão no fuso e os dedos pegam a roca. Fazendo o quê? Roupa. Estende a mão ao pobre e ajuda o indigente. Está dando roupa ao pobre indigente. É difícil a gente conseguir, muitas vezes, ficar produtivo aqui com os irmãos, por causa, queria trazer muita mensagem, mas os irmãos estão muito fracos. Muito fracos. Eu não quero mais não, obrigado. Vamos lá, eu estou satisfeito, irmão, gratidão. Então fala assim, ó. Olha aqui. Tece roupa para o seu uso. A veste linho e púrpura. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Estende a mão pobre e ajuda indigentes. Se neva, não teme pela casa, porque todos os criados vestem roupas forradas. Viu? Veste roupa forradas. Tece roupas para seu uso e veste-se de linho e púrpura. Na praça, o seu marido é respeitado. Né? Seu marido é respeitado quando está entre os anciãos da cidade. Quando está entre os anciãos da cidade. Aí faz o link com o quê? A visão de Apocalipse 4 e 5. Eu vi um assentado no trono e ao redor dele 24 anciãos. Então essa daí, ó, é a mulher desse. Essa é a mulher deste. Porque o teu marido é o teu criador. Olha aqui. Tece panos para vender e negocia cinturões. Está vestida. Aqui, ó. Tece panos para vender. O que você lembra disso? Tece pano para vender. Tece pano para vender. Irmão. Quem vai me responder essa? Tece pano para vender. Irmão Felipe. Carta de Laodiceia. E fala o quê? O quê? Vestes. Aconselho que compres de mim veste para te cobrir a tua nudez. Viu aqui? Tece pano para vender e negocia cinturões. Que cinturão que a gente viu que é da armadura? O que é cinturão? Da verdade. Viu? Por quê? Ele está negociando por quê? A verdade está exclusivamente nas mãos dessa mulher, da igreja Filadélfia. Só ela tem a verdade. Viu que isso aqui não é uma leitura para tolos, isso aqui é uma leitura para sábios. Olha só. Está vestida de força e dignidade. E sorri diante do? Sorri diante do? Por que ela sorri diante do futuro? Porque ela é doida? Não, porque sabe que não vai passar pela tribulação. Aqui, ó, no versículo 25 fala assim: está vestida de força. Faz o link com Apocalipse 12. Eu vi uma mulher vestida com o sol. A força. Lembra o sol? O sol é o sétimo. O sexto é a lua. O sétimo é o sol. E o sol é o quê? Referido quando o anjo é o sétimo. O anjo forte. Está vestida com a força. Está vestida com Yalcha, o anjo forte. Ó,
Versículo 26. Abre a boca com sabedoria e sua língua ensina com bondade. Vigia o comportamento dos criados. Olha aqui, vigia. Está olhando se está fazendo direito. Está olhando para ver se está fazendo direito. E não come o pão da preguiça. Aqui fala o ócio, de ser preguiçoso. Não come o pão da preguiça. Não fica acordando meio-dia. Casa bagunça toda. Cheio de coisa. Esse é quem come o pão do ócio, come o pão da preguiça. Aí ele continua. Fala assim, ó. Seus filhos levantam-se para saudá-la. Seu marido canta-lhe louvores. Muitas mulheres ajuntaram riquezas. Tu, porém, ultrapassa todas. Enganosa é a graça, fugaz a formosura. Ó, quem fica olhando o exterior, muitos irmãozinhos aqui, ó, ficou olhando o exterior, casou com plasta. Casou com plasta. A mulher virtuosa é aquela que acompanha o seu marido. Por isso fala, enganosa é a graça, fugaz a formosura. Você consegue olhar por dentro da sua esposa? Quando você casou, você conseguia? Você falar assim, vamos ali que eu vou fazer uma endoscopia no você, eu quero ver você por dentro. Não, você olhou por fora. Por isso que a palavra está falando, aquele que olha por fora, como é enganosa a graça. Viu? Eu olhei por fora. Como é que é a sua graça? Viu? Porque a graça que tinha que ser vista é as suas boas obras. E não o exterior. Ah, mas ela é tão bonita, estou tão apaixonada. Enganosa é a graça exterior. E fugaz a formosura. Por que fala fugaz, irmão da vizinha? O que é fugaz? Português, quem sabe aqui, irmão de Cleide. Não, tá, olha aí, já tá caçando. Não, fugaz, o que é? Fugaz, eu não pesquisei não. Tá, fala. Significa uma pessoa esperta? Isso, fugaz é algo rápido. Ou seja, fugaz é a formosura. Envelhece rapidinho. Fica feia, gorducha, barriguda, pelancuda. Fugaz é a formosura. Ah, como passou rápido. Te conheci, eu lembro de um conhecido nosso de denominação, ele mostrava a esposa dele e falava assim, olha aqui, minha esposa. Eu falei assim, nossa, é tão diferente, né? Fugaz é a formosura, né? Aí fala, a mulher que teme a Iau merece louvor. Viu aqui o link com Filadélfia? O temor. A mulher que teme a Iau. Faz o link com Filadélfia. A sexta haste do candelabro é o temor a Iau. O temor a Iau é a sexta haste do candelabro. Ou seja, a sexta era da igreja, que é a igreja Filadélfia. Por isso que fala, a mulher que teme a Iau merece louvor. A mulher que teme a Iau, a igreja Filadélfia, a sexta haste, a haste do louvor, a haste do temor. A mulher que teme a Iau merece louvor. Quando fala merece louvor, significa o quê, irmã Marta? A mulher que merece louvor. Merece. Deixa eu cantar aqui para você. É isso.
Não, minha irmã, não. Ela merece louvor. O que está querendo dizer? Que a mulher que teme a alma merece louvor. O que está querendo dizer? Que, minha irmã? Fala direito. Abre a boca. Faz todo mundo ouvir sua voz. Merece louvor, está dizendo, a mulher que merece ser honrada. A mulher que merece louvor, está falando assim, a mulher que merece ser honrada. Igual fala assim, lê a escritura e não está compreendendo, não tira dela a vitamina. Se você lê por ler e não está querendo tirar dela a vitamina, é igual comer uma comida e fazer cocô inteiro. Eu tinha um conhecido meu, que era da minha adolescência, ele falava assim, a gente ia comer um sanduíche assim no trailer, aí ele falava assim, eu não quero milho não. Eu falei, por quê? É tão gostoso? É porque sai inteiro. Ou seja, se você está lendo a escritura e não está triturando, se você está lendo a escritura e não está triturando cada letra, você tem que triturar para você tirar a vitamina, os nutrientes para você. Vamos lá. Aí ele fala, enganosa é a graça, fugaz a formosura. A mulher que teme a alma merece louvor. Dai-lhe parte do fruto de suas mãos. E nas portas louvem-na suas obras. Está entendendo? Falando aqui, ó. Dai-lhe parte do fruto de suas mãos. Está querendo dizer o quê? Irmã Marinaldo, dai-lhe a mulher parte do fruto de suas mãos. Pode tentar, eu não sou tão bravo assim não. Dai-lhe parte do fruto de suas mãos. Ela representa aqui Filadélfia, né? Representa Filadélfia, claro. Isso aí você não tem dúvida. Então, Filadélfia lá, quando ela subir, ela vai receber, né, a paga, né? A paga pelo quê? Que seria a parte das obras. Exatamente, é isso mesmo. Falou certinho. Está falando isso. Está falando assim, olha, essa mulher não é preguiçosa, ela é trabalhadora. Mas não está falando da mulher somente, está falando de cada um que forma essa mulher. Está entendendo? Essa mulher que está esforçando, trabalhando, dando bom exemplo, crescendo em graça, crescendo em boa conduta, quando chegar lá em cima, ela vai receber a paga da obra que ela fez aqui embaixo. Ela vai receber a paga lá em cima do que ela fez aqui embaixo. Ao invés de ficar à toa na vida, esperando benefício dos 9 dedos. Por quê? Porque Satanás, ele é assim. Ele promete, mas não cumpre. Sempre foi assim. E tolo é aquele que acredita. Sempre prometeu e nunca cumpriu. Está entendendo? Então, eu falo, Filadélfia não é tola. Por quê? Porque ela acredita no fiel e verdadeiro. Nós pegamos aqui, interpretamos todo o Provérbio 31. A primeira parte fala do filho varão e a segunda parte fala da mãe Filadélfia. Entenderam? Viu que cada palavrinha ali tem um significado? Eu poderia entrar um pouco mais, mas nós não temos mais tempo por hoje. E eu quero mostrar para você, tudo se baseou nisso. Papai, ele está olhando cada um de vocês para ver se você está sendo um trabalhador. Tá? Você tem que trabalhar, irmão, para você trazer o sustento para sua casa. Se tem uma esposa dentro de casa, a esposa tem que trabalhar, acordar cedinho, lavar os banheiros, preparar já as coisas para o alimento,
Entendeu? Se ela não trabalha fora, ela vai ter que trabalhar dentro. Se trabalha fora, a gente dá um desconto do trabalho dentro. Mas se trabalha dentro, entendeu? Que trabalhe bem. E dentro de uma casa tem serviço demais para ser feito. E dá um bom testemunho para os outros que vê. Olha só, fulano de tal, ó, uma coisa é certa. É trabalhadeira. É trabalhadeira. Ó, fulano de tal, acorda cedo para trabalhar. É trabalhador. E não querer passar uma imagem, igual eu falei do exemplo do meu pai. Queria passar uma imagem de trabalhador. Então tá minha mãe recebendo parente de longe. Ele saía de manhã cedo, voltava à noite. Como se diz, estava rodando aí, ó. Rodando. Para falar assim, ó, ele é trabalhador. Saiu de manhã e chegou à noite. Tá entendendo? É. Eu vou até marmita. É engraçado. Porque pimenta no olho dos outros é refresco. Agora eu quero que você olhe para você. Porque o que eu vejo lá, igual eu falei com você, vejo lá jovem de 21 anos, chega e pergunta para mim, vai lá fazer check-up. Ah, eu quero fazer check-up. Vai gostar de fazer check-up. Vai gostar de tirar sangue. Vai gostar de fazer cocô na latinha. Vai gostar de fazer xixi na latinha. Eu vou falar uma coisa. Porque não tem o que fazer. Porque a pessoa que trabalha e estuda, não tem tempo para essas coisas. Entendeu? A pessoa desocupada, é o que eu falei, o Brasil está virando uma nação de desocupados. Agora, Filadélfia tem que ser a luz que ilumina esse país em trevas. Entendeu? Ah, eu não sei fazer nada. Aprende, meu irmão. Ninguém... Entendeu? Tem 2 braços, 2 pernas. Aí eu tenho só um braço e uma perna. Então você consegue. Vaga facinho, porque tem a vaga reservada para deficiente. Não tem desculpa. Eu vejo lá, ó, tem uma pastelaria do lado. Tinha umas funcionárias lá. Ah, por quê? Cadê os funcionários que trabalharam aqui para você? Agora eu vi o patrão, a coisa e os filhos trabalhando lá, horário integral. Falei, cadê os funcionários? Ah, pediu para sair. Por quê? Porque tem que acordar cedo. Está entendendo? Essas coisas envergonham principalmente os de Filadélfia. Se você pensa que sendo preguiçoso, porque você conhece a Escritura bem e não está crescendo em graça, você tira o cavalinho da chuva e você não vai acender. Se você está desocupado, você não vai acender. Eu estou avisando para o seu amigo. O tempo agora é de fazer. Quando eu falo de mulher, não estou falando para a mulher ir fazer serviço na rua, não. Estou falando para ela fazer serviço em casa. Ou aquela que não tem filho, está passando ócio. Ah, minha casa é tão pequenininha, arruma um emprego. Sabe para quê? Com emprego, com dinheirinho, você pode ajudar o outro que não tem. Porque Filadélfia aqui é uma família. Tá? A família tem que aprender um lidar com o outro, um ajudar o outro. Tá? Em nome de Yahshua. Então fica essa exortação para os irmãos. No nome de Yahshua. E eu falo, isso que eu estou dizendo. Não se tapa a boca do boi que está debulhando o trigo ou o milho. Mas aquele que não está debulhando se tapa. Por isso que Paulo fala assim, ó, se tem alguém aí no meio de vocês que não trabalha, que ele também não coma. Vocês vão depois me mostrar onde está escrito isso. Mostrando claramente
claramente que isso aconteceu para Esmirna e isso acontece para Filadélfia. Tira o cavalinho da chuva. Se você está achando que vai acordar meio-dia, depois só vai na reunião à noite e não vai trabalhar, você não vai ascender. Você tem que trabalhar e você tem que comer do suor do teu rosto, no nome de Deus. Pode falar aqui. Eu quero que o irmão fale. Fala aí para nós. Vou falar. Fala aqui. Calma, deixa eu achar. Quando ainda Fala primeiro o versículo. 2 Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Isso. Se alguém não quiser, se estiver vivendo a vida ociosa, Fala sobre isso depois. fica essa advertência. Você vai ter que aprender a ser útil, aprender a trabalhar com as próprias mãos e não com a mão dos outros. Como eu falei com você, nós vamos governar essa terra com sede de fé. Quem trabalhar vai comer. O 11 diz assim, continuando: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida dos outros. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Mestre Yahshua Mashiach que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Assim seja. Oi. Eu tô pegando a estrada. Para trabalhar. Você vai na paz de Yahshua. Lembrando da ministração, todos os dias pega o fone de ouvido, vai aonde você estiver, ouvindo, anotando. Se tiver dúvida, chama os anciãos, tá bom? Assim seja. Nós vamos agora fazer o invocar sobre o pão. Sim. Vamos encerrar aqui a gravação no nome de Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja.